Quem são os jogadores mais valiosos do plantel do Vasco? Segundo o site Transfermarkt, que para quem não sabe é o principal site de informação de mercado e valor de mercado dos jogadores do mundo. E o site Transfermarkt avalia o elenco do Vasco em 76 milhões de euros. Hoje o elenco do Vasco é o 11º do futebol brasileiro. E tem alguns jogadores bem valorizados no mercado. E a gente vai trazer aqui para vocês os 15 mais valiosos do elenco do Vasco. Só que antes eu quero pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora prestem atenção. O 15º desta lista é o volante Hugo Moura, de 26 anos de idade. O jogador é avaliado em 1,5 milhão de euros. É atleta que chegou recentemente ao Vasco e deu essa valorizada no plantel vascaíno. O próximo jogador desta lista é Leandrinho, de 19 anos de idade. A promessa das categorias de base do Vasco é avaliado em 2 milhões de euros. O que na cotação atual dá um pouco mais de 10 milhões de reais. Outros atletas que também são analisados ali na casa dos 2 milhões de euros são Emerson Rodrigues, de 24 anos de idade, e o atacante David, de 29 anos de idade. Ah, Renato, mas como é que o David é do mesmo valor do Leandrinho, que só tem 19 anos? Galera, essa é a análise feita pelo Transfermarkt, que não só analisa a idade do jogador, mas também o histórico de sua carreira, tudo que ele conquistou durante sua carreira. E por isso o David, mesmo tendo 29 anos de idade, também é avaliado em 2 milhões de euros. O próximo atleta é Pumita Rodrigues, lateral direito de 27 anos de idade, que é avaliado pelo Transfermarkt em 2,5 milhões de euros. Um jogador bem valorizado ali no elenco do Vasco é o lateral direito mais bem valorizado. Próximos atletas, nós temos na casa dos 3 milhões de euros. O Jair, volante, que chegou do Atlético Mineiro na temporada passada, ele tem 30 anos de idade, avaliado em 3 milhões de euros. E também temos o Juan Menezes, jogador que chegou recentemente ao Vasco, também avaliado em 3 milhões de euros. E é outro jogador que também tem 30 anos de idade. Na casa agora dos 4 milhões e meio de euros, uma casa mais valorizada de jogadores que tem sim um potencial de mercado melhor. Nós temos o Sforza, de 22 anos de idade, é um cara estrangeiro, mas é uma promessa do Vasco, é um potencial que pode vingar no futuro, por isso está analisado em 4 milhões e meio de euros. Nós temos o atacante Adson, que chegou também recentemente na gestão ali do Alexandre Matos, onde o Adson foi contratado por cerca de uns 15, 10 milhões de euros na época, não me lembro muito bem. E aí a contratação de jogador também dá uma valorizada no elenco do Vasco. Hoje, aos 24 anos de idade, ele é analisado em 4,5 milhões de euros. Nós temos na casa dos 5 milhões de euros o zagueiro João Vitor, de 26 anos de idade. Ex-Corinthians, vem se firmando na equipe titular do Vasco após o Maicon oscilar bastante, recebeu as suas oportunidades e por enquanto tem se firmado. Na casa de 5,5 milhões de euros, nós temos o goleiro Léo Jardim, de 29 anos de idade, que dispensa comentários. É um cara queridíssimo pelo torcedor vascaíno, joga muita bola e sem dúvidas alguma é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E não é à toa que o Léo Jardim tem o valor de mercado em 5,5 milhões de euros. O terceiro nome desta lista, um jogador muito promissor. Eu estou falando do meio atacante Ryan, de 18 anos de idade, passagem pela seleção brasileira de base. O Ryan hoje é avaliado em 7 milhões de euros. E eu sei que se hoje chegar a 7 milhões de euros na porta do Vasco pelo Ryan, eles vão recusar a proposta, porque é uma proposta muito baixa. Porque com 18 anos de idade, é esse o valor que o Transfermarkt avalia o jogador. Mas a gente sabe que ele tem potencial para valer muito mais. Eu tenho certeza que lá em janeiro, o Ryan já vai estar valendo mais do que os 7 milhões de euros.
E um jogador que vai valer menos lá em janeiro, o próximo desta lista, o segundo colocado, é o meio atacante Felipe Coutinho, de 32 anos de idade, que não vive a melhor fase com a camisa do Vasco, está avaliado em 7,5 milhões de euros e está na nossa segunda colocação. Se o Ryan, eu falo para vocês que pela idade, lá no mês de janeiro, ele já vai estar valendo mais, o Felipe Coutinho eu acho que vai estar valendo menos. Por quê? Nas últimas temporadas os números do Felipe Coutinho caíram demais e a gente sabe que ele tem esse valor de mercado por tudo que ele já fez na sua carreira. Camisa 10 do Liverpool, passagem pelo Bayern de Munique, passagem pelo Barcelona, e é por isso que o Felipe Coutinho tem este valor de mercado ainda valorizado para o futebol brasileiro. Mas não se assustem, se você olhasse alguns anos atrás, o valor de mercado do Felipe Coutinho já reduziu mais de 50% do valor. O cara valia muito mais no Transfer Market. E a tendência com o futebol do Felipe Coutinho é que este valor vá cair um pouco mais. E o nosso grande líder desta lista, talvez uma surpresa para muitos, o jogador mais valorizado do Vasco é o lateral esquerdo Lucas Piton, jogador de 24 anos de idade. Segundo o site Transfer Market, ele é avaliado em 8 milhões de euros. O Piton, que é um jogador que sempre chama atenção, tem oscilado nos últimos jogos, mas continua sendo o atleta mais valioso do elenco. Só lembrando a vocês, essa lista aqui não é de quem recebe o maior salário, é de quem o mercado considera o mais caro do elenco. E o Lucas Piton está em primeiríssimo lugar. E eu já vou falando para vocês, se você observar ali a lista do Vasco, se valorizou muito após a janela de transferências do meio do ano. O Vasco conseguiu grandes reforços e a tendência é que isso aconteça cada vez mais e mais no ano que vem. Porque uma equipe com a grandeza do Vasco não pode estar em 11º colocado. Só para você ter ideia, nós temos à frente do Vasco, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Botafogo em terceiro, São Paulo em quarto, Corinthians em quinto, Atlético Mineiro em sexto, Grêmio em sétimo, o Fluminense em oitavo, Cruzeiro em nono, Bahia em décimo e depois o Vasco em 11º. Se você dá uma analisada, o investimento do Vasco é maior do que o investimento do Fluminense, é maior do que o investimento do Grêmio e ainda assim não está entre os principais colocados. Agora, família, eu vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!